Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra nos nossos módulos, que são livros como este que eu tenho em minhas mãos. Cada livro tem 4 matérias. Cada matéria tem um questionário, uma atividade para você resolver, tá bom? Resolvendo as atividades dos 5 módulos, porque para o nosso curso básico são 5 módulos, tá? É o período para desenvolver tudo, mais ou menos um ano. Em um ano, você fazendo as atividades, enviando para a gente, você pode fazer as atividades à mão, pode digitar, como for melhor. Envia para a gente, o envio pode ser pelo correio, por e-mail, o que for mais fácil. Enviando para a gente, nós vamos corrigir, orientá-lo, entrar em contato com você se houver necessidade, para que você desenvolva bem o seu curso. E para que você possa receber o seu diploma e o seu histórico escolar, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Ah, ia me esquecendo. Toda segunda-feira eu coloco aí no meu canal para você uma aula de bibliologia. Terça-feira, teologia sistemática. Quarta-feira, história dos hebreus. Quinta-feira, história da igreja, que é a matéria de hoje. E sexta-feira, apologética, a matéria que ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé. Mas vamos trabalhar. Na aula passada, nós estudamos a Era Sombria. Se você perdeu a aula passada, tá aí disponível para você no meu canal, tá? Nós chamamos Era Sombria porque nós temos poucas informações deste período. Mas agora nós vamos do ano 100 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo. Este é o período que nós vamos estudar hoje, do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo, que é o Edito de Constantino. Depois nós vamos ver o que é esse documento que Constantino fez, tá bom? Muito bem. Mas, como eu disse também na aula anterior, hoje nós vamos estudar os motivos das perseguições. Por que os cristãos eram perseguidos pelos imperadores romanos? Muito bem. O primeiro motivo, olha aí na tela, a adoração ao imperador era considerada como prova de lealdade. Veja, o imperador romano, ele era considerado como uma divindade. Como um deus, porque ele trazia segurança, trazia paz, estabilidade para o império. Então, o romano, o cidadão, as pessoas que viviam no império, elas podiam ter qualquer religião, vários deuses, não teria problema algum, desde que o imperador fosse como a divindade principal. Agora veja a situação. Nós cristãos só temos um Deus, só temos um Senhor. Veja que na Bíblia fala Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o único. Então o cristão não poderia ter César como Senhor, o imperador como Senhor, porque nós só temos Jesus Cristo como nosso Senhor. Então esse era um motivo que levava até a pena de morte. Se a polícia da época, né, os que faziam lá, defendiam o Estado, o Império Romano, se eles encontrassem uma pessoa, e a pergunta era essa: quem é o seu senhor? Quem é o seu senhor? Se a pessoa respondesse César, está liberada. Mas se a pessoa falasse, não, meu senhor é Jesus Cristo, pronto, condenado à pena de morte. Olha que situação. Por isso que a Bíblia fala, se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, será salvo. Porque pagava com a vida, pena de morte, podia ser lançado para as feras, podia ser crucificado, decapitado, era terrível, mas muitos deram a sua vida, porque não negaram que Jesus Cristo é Senhor. Uma outra coisa também, um outro motivo de perseguição, é que nós cristãos, a igreja primitiva, não aceitava qualquer tipo de imagem de escultura. Você sabia disso? Nós não vamos ver na igreja até o ano 313 imagens de escultura.
Sabia? Não tinha, não aceitavam. Agora, aquele povo, eles tinham várias imagens. Eles representavam os seus deuses com imagens de escultura. Então, o que acontece? Se eu, como cristão, não tinha imagem de escultura, aquele povo, na ignorância, achava que o cristão era ateu, porque todos eles tinham uma divindade representada por uma imagem. E nós cristãos, a igreja não tinha nenhum tipo de imagem, então eles acusavam os cristãos de ateus. E também levava a pena capital. Mas era só isso? Não. Olha só, quando os cristãos se reuniam, a reunião tinha que ser secreta, porque se pegasse, corria o risco de ser morto, era preso e tinha pena de morte. Então a reunião era secreta. E na reunião cristã, tem a comemoração, a celebração da ceia, né? Então, como na ceia nós usamos no ritual da ceia, né? Tem o vinho e o pão, que é o corpo e o sangue de Cristo, começaram a acusar os cristãos de canibalismo. Falaram, olha, eles comem carne de gente, eles bebem sangue de gente. Começaram a fazer acusações falsas, lógico, mas contra os cristãos. Era outro motivo da perseguição. Então, o motivo porque nós temos, ou a igreja primitiva tinha, e nós também, só Jesus Cristo como Senhor, como Deus. Nós não tínhamos nenhum tipo de imagem de escultura como não temos hoje, e nós celebramos até hoje a ceia do Senhor, né? Então inventavam mentiras contra os cristãos. Muito bem. Um outro motivo é que no cristianismo, na nossa religião, todos são iguais. Todos são iguais. Não tem homem, mulher, não tem rico, pobre. No culto, todos são iguais na hora da adoração. E aquilo trazia um problema para a pirâmide social da época. Por quê? O povo não conseguia entender como um escravo pode participar de uma reunião no mesmo nível que o patrão, que o seu dono. Como que as mulheres podem participar? Porque a mulher era considerada objeto. Ela não tinha a liberdade que ela tem hoje. É só no cristianismo. Até hoje existem religiões que oprimem as mulheres, que não dão liberdade para as mulheres. Agora imagina num culto cristão, de repente o escravo que dava a palavra e o patrão ficava ali sentado ouvindo. Então este choque cultural também era motivo para perseguir os cristãos. Quer ver um outro motivo? A questão econômica. Aqueles que viviam da venda de imagens de escultura, que fabricavam imagens dos deuses, começaram a sentir um prejuízo econômico, porque as pessoas que aceitavam Jesus Cristo não tinham mais imagem, porque nós não temos imagem de escultura. Então o que acontece? Os comerciantes, os que sobreviviam na época da venda de imagens, se começaram a sentir um prejuízo financeiro. Aí eles também reclamavam para as autoridades romanas, outro motivo de perseguição. Então guardou os motivos que levavam os cristãos a serem perseguidos. Então, primeiro, o imperador era tido como divino. E no cristianismo nós só temos um Senhor. Jesus Cristo é nosso Senhor. Primeiro motivo. Segundo, não tínhamos qualquer tipo de imagem de escultura. Até o ano 313, os cristãos não tinham imagem de escultura. Depois nós vamos entender nas próximas aulas como a imagem entrou na Igreja Católica. Você vai aprender na história como isso se deu. Uma outra questão, as reuniões dos cristãos. Elas eram secretas. Por quê? Porque não podia, era proibido o cristianismo. E as pessoas viam e começaram a acusar os cristãos de canibalismo. Falaram, olha, eles se reúnem e comem carne de gente, bebe o sangue, porque na ceia a gente não fala, né? Jesus, Paulo nos orientou também, olha,
na comemoração da ceia do Senhor, este é meu corpo e este é meu sangue, né? Nós não participamos desses dois elementos, claro que são elementos simbólicos, mas naquela época eles não sabiam e acusavam os cristãos. Outro motivo, também a questão da igualdade. Estou só recapitulando. No culto cristão não tem rico, não tem pobre, não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher. Somos todos iguais perante Deus. Então isso trazia um choque para a pirâmide da época, a estrutura da época, onde você tem a nobreza, você tem aqueles que são livres, que têm posse, e tem os escravos, né? E imagina num culto onde um escravo está pregando e o seu dono está ouvindo a palavra. Então isso era um choque cultural, eles entendiam como anarquia, tá bom? E a questão econômica, aqueles que sobreviviam da venda de imagens, perceberam que pararam de vender. Imagina uma aldeia aceita Jesus, aquele grupo. Ninguém ali mais tem imagem de escultura. Então não vende. Não vende e traz problema econômico, financeiro. Aí essas pessoas iam reclamar também para as autoridades romanas, tá bom? Na próxima aula, nós já vamos entrar no Edito de Constantino. Que documento é esse que Constantino fez? Para que serviu esse documento feito por Constantino, que nós datamos como no ano 313 depois de Cristo? Não vai perder a próxima aula, tá bom? Recomenda para os seus amigos, para as pessoas que o cercam, acessarem o nosso site, o www.icp.com.br. Muita coisa legal lá para ser vista, tá? Tudo gratuito, acessa lá, vale a pena. E, se você quiser adquirir o nosso material com super desconto, é só enviar um e-mail para mim, no teologia@icp.com.br, teologia@icp.com.br, ou pelo WhatsApp, o 21 98622 3266, 21 98622 3266. Você escreve lá, olha, eu não perco uma aula, eu gosto da aula, estou aprendendo, enfim. O que você sentir no seu coração de escrever, só isso. Envia para mim, fala que você quer fazer o curso e você vai receber um desconto, um super desconto. Pode chegar até 50%, tá bom? E dá um joinha aí, um likezinho aí que tá gostando, dá um toquinho aí, divulga o nosso trabalho, né, pelo WhatsApp, fala até um canal que todo dia eu aprendo um pouquinho de teologia, são aulinhas curtas, vale a pena, tá? Olha, tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.